Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para o 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso encontro de ensino. Quarta-feira, às 20h07, temos o encontro de oração. Sexta-feira, às 20h07, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 19h07, temos o encontro de jovens. Domingo, às 20h07, temos o encontro da família. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage e no Telegram Comunidade Jesus na Rua. Ajude-nos a manter as escolas bíblicas para a vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35. Adote uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, vinda direto do trono de Deus, está no livro de Provérbios, capítulo 7, com o título Guardando os Mandamentos, com a palavra o pastor Romalino Cabral. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de alento aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. Graças a Deus, quero saudar a todos com a gloriosa e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aí hoje trazendo uma palavra realmente muito interessante, né? Guardando os mandamentos. Então, esta palavra ela está registrada no livro de Provérbios, Provérbios 7. Então, nós vamos meditarmos nesta palavra, e irmã Márcia vai ler para nós agora 5 versículos de Provérbios 7, para nós começarmos a meditar nesta palavra. Por favor, irmã. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria: tu és a minha irmã, e a prudência chama de tua parenta, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Amém? Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmã Márcia. Bem, meus amados e queridos irmãos de ouvinte, notamos que esta é a terceira vez que Salomão ele chama o jovem de volta à palavra de Deus. Isto é porque guardar os mandamentos. Porque guardar os mandamentos de Deus é uma questão de vida ou morte. Os preceitos de Deus, eles são dados não para tirar nossa alegria ou nos privar da liberdade. A lei de Deus é a nossa libertação. Ela é a nossa verdadeira liberdade. Notamos que quando dizemos que a palavra de Deus é a nossa libertação, estamos com isso afirmando que Jesus é a palavra viva que desceu do céu. Porque em João 8,32 está escrito assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já o versículo de número 36 de João 8, aí ele diz assim: se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livre. Então, ele está avisando que é a palavra, e a palavra é para ser guardada em nossos corações. Primeiramente, a lei de Deus, ela foi escrita em tábuas de pedra. Mas com o poder do Espírito Santo, nova aliança, ela é escrita onde? Em nossos corações. Você que é o templo do Espírito Santo, você nunca pode se esquecer, ou de forma alguma, não quero que você se esqueça, de que Jesus está fazendo morada em seu corpo. Por quê? Porque você é o templo onde Jesus mora. Então, Jesus usa seu coração como banquinho para sentar e dirigir a sua vida. Então, a palavra de Deus hoje, quando nós olhamos e nós guardamos os mandamentos de Deus, é porque Deus quer de todas as formas nos livrar das tentações que estão para vir. O versículo 6 a 9, ele nos fala a respeito da tentação que as pessoas trazem sobre si, quer dizer, tentando a si mesmo. Olha o que está escrito no versículo 6. Porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples e descobri entre os moços um moço falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite e na escuridão. Então vejam bem, o jovem retratado nesse versículo, ele passa a impressão de ser uma pessoa terrivelmente estúpido, ou então orgulhoso, porque ele está tentando a si mesmo. Ele não deu ouvido aos conselhos contidos em Provérbios 5:8, onde a Bíblia nos fala: afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da sua casa. Então ele se achou uma pessoa autossuficiente a ponto de não ouvir os conselhos de Deus. E nós temos hoje em dia muitas pessoas nessas condições. Pessoas que se dizem evangélicas, mas querem se guiar a si mesmas. Acham-se suficiente, autossuficiente, para aguentar a bomba, os problemas que estão a vir por aí. O cristão, na realidade, ele não pode ser evitado, ele não pode de maneira nenhuma ele evitar de ser tentado, não. Para começar, a ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Mas essa pessoa que na realidade ele não pode evitar de ser tentado, mas ele pode evitar a tentação de vir sobre a si mesmo. Está entendendo? É sábio não andar pelos caminhos que sabemos que iremos encontrar tentações. É uma coisa mais que vista. Estamos sendo avisados por Deus para nos livrarmos desse tipo de tentação. Aí, então, o provérbio, né, o 7, o versículo 10 a 20, ele nos fala sobre o perigo da tentação. O versículo 10, ele diz assim, ó: e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com efeito de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada, irrequieta, não parava em sua casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos, e chegou-se para ele e o beijou. Com a face impudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tem comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a busca diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com coberta de tapeçaria e com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra e aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até o amanhã. Alegramo-nos com amores, porque o marido não está em casa.
foi fazer uma longa viagem. Então vejam bem, meus amados irmãos, aqui nós lemos aqui que trata-se de um passeio perigoso pelo desembocar de uma série de perigos que, sem dúvidas, eles trarão consequências. No versículo 10, trata-se de um encontro perigoso. O versículo 11 e 12, uma inquietude perigosa. Quer dizer, aquela mulher estava sendo usada pelo diabo e ela não parava em sua casa. Primeiro ela sai para a rua, está dentro de casa para a rua. Depois ela não se fez de estar somente na frente da casa, ela saiu pela estrada a procurar. Achou o jovem. E diz o versículo 13 a 15 que ela o beijou em seu rosto. Quer dizer, um beijo perigoso. O versículo 16 e 18, ela fala que ela faz um convite perigoso a ele. 19 e 20, então, traz uma informação perigosa. Então, vejam bem que a imprudência daquele rapaz, que pensava ser ele autossuficiente para escapar dos laços do inimigo, das ciladas de Satanás, não dando ouvido à palavra de Deus, não adiantou de nada. Porque uma pessoa que não dá ouvido aos mandamentos de Deus, não dá ouvido à palavra de Deus, ele está sozinho. Ele está despido. Ele é como uma laranja, ou uma banana, ou uma fruta qualquer, deliciosa, sem a casca, sem a proteção. Qualquer inseto, por muito pequenininho que chega nela. Porque o próprio Jesus Cristo, ele falou, ali em João capítulo 15, quando ele se denominou a oliveira verdadeira, ele foi bem claro e específico, dizendo que nós, sem ele, nada podemos fazer. Ele disse, vós sem mim, nada podeis fazer. Então nós temos essa convicção. E não existe como se livrar das astúcias. Quando a Bíblia fala que Satanás ele é astuto, nós não temos condições em nós mesmos de combatermos contra ele. Por isso, lá em Efésios 6, 10, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue, é contra principados e potestades, é contra espíritos malignos nas regiões celestiais. Então nós temos que tomarmos todo esse cuidado de nunca estarmos nos desamparados da presença de Deus, e para que nós venhamos estarmos preparados com a presença de Deus, é preciso nós obedecermos os seus mandamentos, porque o mandamento de Deus, ele é vida. O versículo 21, ele diz assim, instrumento da sedução. Falando sobre o instrumento da sedução. Assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com lisonjas dos seus lábios. Então, o instrumento em que a mulher usou para seduzir o jovem foram palavras. Então, é preciso nós prestarmos muita atenção nas palavras que são proferidas para nós. O que nós estamos proferindo, o que nós estamos ouvindo também. Porque a Bíblia já nos alerta, meus queridos amados irmãos, bem claro, a Bíblia fala que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. É onde nós precisamos estarmos atentos àquilo que nós estamos a ouvir. Nós temos que ser prestes a ouvir. Temos que procurarmos com atenção ouvir o que nós estamos para ouvir. Mas precisamos sermos prudentes a ponto de sabermos diferenciar o que nos induz ao que não presta e o que nos induz àquilo que é bom. Porque muitas vezes, amados e queridos irmãos, atrás de uma máscara de um elogio, pode existir uma má intenções. Tem muitas pessoas no mundo hoje que confundem amizade com liberdade. Uma moça, uma senhora casada, uma senhora atraente, uma moça bonita, uma jovem, uma senhora bonita, uma jovem bonita, muitas vezes conversa com uma pessoa por simplicidade, mas muitas pessoas confundem esse tipo de amizade com liberdade, já se tornam pessoas que usam de certas palavras que não deveriam usar.
Então, nós temos que tomarmos muito cuidado com as más conversações, porque estas más conversações, nós somos orientados pela palavra, e isto é um mandamento de Deus. Nós somos alertados pelas palavras, para que nós venhamos fugir dessas coisas, porque as más conversações, ela corrompe os bons costumes. E o diabo, meus irmãos, ele é astucioso. Como diz o versículo 22 a 23, o perigo de cair na armadilha. Satanás, ele é astucioso. Ele sabe perfeitamente o que ele está fazendo. Ele tem um momento certo de agir. E nós, muitas vezes, mesmo orientado pela palavra, nós deixamos de sermos precavidos e caímos no laço do passarinheiro. O versículo 22, ele fala assim, e ele logo a segue. Olha bem o que a Bíblia Sagrada fala aqui. Está falando daquele jovem lá de cima. E ele logo a segue, como boi que vai para onde? Para o matadouro. E como vai o insensato para o castigo das prisões. Então, vejam bem. Ele logo ele foi seduzido. Por quê? Porque ele não obedeceu os mandamentos, embora tendo o conhecimento do mandamento de Deus na sua vida, ele não obedeceu. Então não adianta nós conhecermos a palavra de Deus, não adianta nós até expressarmos aí versículo por versículo e falarmos isso, falarmos aquilo, se nós não obedecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais para ser obedecida do que ser conhecida. Nós temos que obedecer porque nós não conseguimos conhecer a Deus em tudo. Mas aquilo que Deus nos dá como mandamento, isto precisa ser obedecido. Versículo 23 fala assim, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. Quer dizer, tem um ditado no mundo que diz, um adágio que no mundo diz, que depois do mal feito, chorar não é aproveito. Então a pessoa vai sentir depois na alma o abandono do Espírito Santo do seu coração, e ele então vai sentir na sua alma uma tristeza que invade por momentos de prazer que ele teve, tão pequenino, um sofrimento de uma vida quase toda, né? Ele vai passar a ter, se isso não lhe trouxer também a perca da salvação. Aí, quando a flecha então lhe atravessa o fígado, aí ele vai sentir o remorso. Ele vai sentir pelo erro que ele fez. Então nós temos que estarmos precavidos daí, porque esse jovem, desprovido de sabedoria, ele tentou a si mesmo, quando ele deixou de escutar o alerta de Deus. Ele se tentou a si mesmo. Está entendendo? Quando ele deixou de escutar o alerta de Deus para não colocar os pés na estrada da tentação. Talvez ele se tenha julgado, né, como eu já falei, forte o bastante para recusar qualquer tentação, porém acabou caindo na armadilha do pecado. O que o jovem encontrou com isto? O jovem encontrou a morte. Ele caiu na armadilha do adultério. E dentro do quarto, aonde pecou, também ali ele perdeu a sua alma. Então a Bíblia, ela nos é categórica. Salomão, nessas passagens que nós estamos lendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que é quem tem a responsabilidade do que está escrito aqui, ele nos diz aqui no versículo número 24 a 27, ele fala, fuja da tentação. Por isso que a Bíblia diz, queridos irmãos, que nós temos que fugir da aparência do mal. Nós temos que fugir da aparência do mal. Você está num ambiente onde você sente que as coisas não estão de acordo com o seu aprendizado bíblico, com a tua maneira de viver, com a tua maneira de proceder, com a tua maneira de ser, fuja. Fuja daquele lugar, porque não é covardia, não. Isso é preservar a vida.
por isso o versículo 24 ele fala assim, ó, agora, pois, filho, dai-me ouvido, e estás atento às palavras da minha boca. Não te desvie para os caminhos dela, o teu coração e não te deixes perder nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou. Aquele não era o primeiro. E são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. Olha bem o que o versículo 27 fala. A sua casa é caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. Olha bem o que é que escreveu aqui. Então, queridos amados irmãos, é importante, né, reparar que ao entrarmos na casa da mulher adúltera e aceitar o seu convite, os seus convites, nós notamos que aqui nessa palavra que nós estamos lendo aqui, que ele aceitou o convite da mulher adúltera, mas Deus não interveio. Por quê? Porque Deus permitiu que o jovem fizesse suas próprias escolhas e sofresse as consequências. Porque ele já estava alertado. Deus não pega pela mão e segura, não, tu não vai, acabou. Vou te aguentar aqui na tua mão. Não, você tem o direito de você fazer o que você quiser fazer. Por isso a Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós sabemos perfeitamente que em tudo tem uma consequência, porque esta é a lei da semeadura. Aquilo que você semeia, você colhe. Então você tem que reparar que Deus... Tem muitas pessoas que dizem, mas por que Deus permitiu? Mas ele queria, ué. Deus avisou para ele. Ali tem um cascavel. Não põe a mão, não leve a mão na direção dele. Não leve a mão, porque ele vai te picar. Ele é venenoso. O veneno dele é tremendo, é bater e valer, mata mesmo. Você está avisado. Agora você desobedece e vai lá tocar no cascavel, você quer o quê? O provérbio está escrito assim, ó, que quem puxa cachorro pela orelha quer ser o quê? Quer ser mordido. Está escrito lá no livro de Provérbios. Quem puxa cachorro pela orelha quer ser mordido. Então foi o que aconteceu com esse jovem. Ele foi avisado, não aceitou, não acatou as ordens de Deus, o aviso do Senhor para que ele não se metesse com aquela mulher, e ele acabou, né, cedendo. E o importante é reparar realmente que ao entrar na casa da mulher adulta e aceitar os seus convites, o Senhor não interveio. Deus deixou ele fazer aquilo que ele queria fazer. Porque, amados irmãos, a vontade de Deus ela é rema. Ela é rema e específica. A vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que não é a vontade de Deus que ninguém se perca, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Agora, aquele que chega ao conhecimento da verdade, mas não aceita a verdade, não é a vontade de Deus que ele se perca, mas ele vai se perder. Porque ele não aceitou a verdade, não aceitou a vontade de Deus. Por isso é que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, porque ela está sempre nos ensinando e sempre nos alertando. Então, nessa passagem que nós estamos lendo aqui, Deus permitiu que o jovem fizesse a sua própria escolha e sofresse o quê? As consequências. Então, nós temos que entender que Deus, o Pai Todo-Soberano, o Senhor, ele deu aos seus filhos, que é nós, o manual perfeito para uma vida plena. Ele nos deu um manual perfeito. Ele nos deixou a sua palavra. Como eu já falei, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e é ela que nos ensina, está entendendo? Por onde devemos andar, ela nos ensina aonde nós devemos andar. Agora, cabe a cada um de nós escolher qual caminho seguir. Há dois caminhos. Você está bem avisado de que o caminho largo, ele te conduz à perdição. Ele é muito largo, ele é cheio de maravilhas, cheio de carnavais, cheio de bebida, cheio de adultério, cheio de droga, cheio disso, cheio daquilo, cheio de glutonaria, cheio de tudo, é uma maravilha. Mas ele conduz à perdição.
Agora, o caminho apertado, ele não tem nada, a não ser espinho e pedregais. Mas ele te conduz à vida eterna. Então, Deus, ele nos dá um direito de escolha. Ele nos mostrou ali que a palavra de Deus é que nos dirige. A palavra de Deus é que nos dá um ensinamento, é que nos mostra por onde devemos andar. Mas, infelizmente, cada um de nós faz a sua escolha. O manual foi nos dado, a palavra foi nos ensinada. Mas quem fez o caminho errado vai escolher coisas erradas, vai colher coisas erradas. E quem fez o caminho certo, ele colhe coisas certas. É mais do que visto. Você está entendendo? Mas cabe, na realidade, a cada um de nós escolher qual o caminho a seguir. Então, nós temos que tomarmos todo o cuidado para não sermos, de maneira nenhuma, tragados no laço do passarinheiro. Muitas vezes, meus amados irmãos, a nossa vontade, na maioria, ou todas as vezes, na maioria das vezes, a nossa vontade para nossas vidas não é a vontade de Deus para nós. Existem muitas coisas, por isso que o apóstolo Paulo diz, tem coisas que eu quero fazer, eu não faço. Não posso fazer. Então nós temos que tomarmos muito cuidado para podermos andarmos num caminho que nos conduza à vida eterna. Nós temos que obedecermos a palavra de Deus. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nós temos que seguirmos o conselho do Senhor que nos manda pela sua palavra. Nós temos cumpridores da sua lei. Porque não adianta conhecer a Bíblia e não obedecer a Bíblia. Que não venhamos a ser simplesmente meros ouvintes da palavra de Deus, mas que venhamos a ser cumpridores da sua palavra. Então nós vimos nessa palavra que está aqui que Deus ele permitiu. Deus ele permitiu, porque o jovem tinha conhecimento, mas não aceitou o conselho. Toda mãe, é que a maioria da mocidade hoje em dia não estou entendendo que quando o pai ou quando a mãe eles corrigem os filhos, eles ensinam o filho, eles previnem os filhos, o filho não vai lá, filho não faz isso, filho não faz aquilo, é porque eles também já foram filhos e passaram por isso. E muitas vezes também desobedeceram às ordens do papai e da mamãe e fizeram muitas coisas erradas que trouxeram as consequências. Então são pessoas experientes, o pai e a mãe, e sabem pelo que já passou. E sabe qual o caminho que é que vai acontecer com pessoas que passarem pelo mesmo caminho que ela passou. Quer dizer, que se o pai passou por um caminho e uma cobra picou ele sabe perfeitamente que se o filho passar por aquele caminho, a cobra vai picar ele também. Mas como o pai não quer de maneira nenhuma o mal do filho ou da filha, os pais avisam. Mas hoje em dia o espírito de negligência, o espírito de desobediência e a falta de educação espiritual está tão grande que os filhos não honram mais o pai, não obedecem mais os pais. E está acontecendo isso conosco. Nós não estamos obedecendo a Deus. Nós não estamos obedecendo ao Senhor. Nós não estamos fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus ela é rema, ela é específica, é algo de necessidade para as nossas vidas. Mas nós, infelizmente, não a aceitamos. Estamos sempre em desobediência. O apóstolo Paulo, dizendo no Romano 8,14, diz que o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então você é filho de Deus e o Espírito Santo tem que te dirigir. Porque o Espírito Santo sabe que tu não sabe, que tu, como criança, tu não sabes nem tomar decisões. Tu não sabes nem por onde estás andando. O Espírito Santo é como uma vassoura que vai varrendo o caminho por onde tu passas, à luz do Espírito Santo. Então está na hora de nós tomarmos essa posição, não agirmos como esse jovem. Esse jovem caiu na armadilha dessa mulher adúltera, porque ele quis, ele se achou autoconfiante demais. Eu posso, eu faço, eu sei, eu sou. E nós não somos nada. Sem a presença de Deus, sem a orientação de Deus em nossas vidas, nós não somos nada, meus amados e queridos irmãos. Por isso nós precisamos tomarmos todos o cuidado
porque o caminho realmente ele é espaçoso. Satanás, na última época que nós estamos vivendo, usando o mundo em que ele tem domínio, ele está colocando coisa em frente dos nossos olhos que é de encher os olhos, que é de uma alegria, uma satisfação muito grande para a nossa carne, mas que traz uma consequência muito certa, uma congestão muito grande para o nosso espírito. E nós adoecemos e morremos se não vigiarmos e andarmos na direção do mal. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. Que Deus tenha misericórdia de seus filhos. E que nós, filhos, venhamos a sermos realmente mais prudentes. Fugirmos da aparência do mal. A Bíblia manda nós fugirmos da aparência do mal, por causa da concupiscência da carne. Então nós precisamos sermos sábios. Sábio é aquela pessoa que guarda os mandamentos de Deus. Porque os mandamentos de Deus, amado e querido ouvinte, ele é vida. Ele é vida e vida eterna. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe a você e a sua família. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.